Ainda de pé, queridos, abramos nossas Bíblias, um texto bastante conhecido, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler apenas os versos 9 e 10. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 9 e 10. 9 e 10. Todos acharam? Diz assim as Santas Escrituras: E ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Eu vou ler de novo o versículo 10, porque eu preciso que os irmãos deixem isso penetrar no coração de cada um. Pelo que sinto prazer, eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém. Podemos sentar, irmãos? Na segunda-feira passada, eu não estava lendo a Bíblia, e esse texto veio na minha mente. Mas ele veio na minha mente de uma forma curiosa, porque eu não parava de pensar sobre ele, né? Eu ficava igual um boi, ruminando ali, aquela coisa dentro da minha cabeça. E eu falei, pera lá, deve ter algum negócio nisso aí. Eu peguei minha Bíblia e comecei a ler esse texto, né? Comecei a deixar Deus falar comigo. Como eu disse agora há pouco, é um texto muito conhecido, todo mundo já ouviu N mensagens sobre esse trecho, mas o Senhor falou comigo de uma forma muito especial, principalmente no que se refere ao versículo 10, quando Paulo diz, pelo que sinto prazer. O conceito de prazer todos nós entendemos muito bem, sabemos como é que é, né? Prazer é algo que nos deixa extasiado, nos tira, é como se a gente saísse dessa órbita, né? Dessa esfera terrestre e fôssemos para um outro lugar. Aquela coisa que nos inunda, que mexe conosco, algo bom demais, algo gostoso demais. E aí eu vejo um apóstolo, um homem de Deus, dizer que sente prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições e nas angústias. E isso começou a mexer dentro de mim, né? Como é que uma pessoa pode sentir prazer em meio a essas situações? Como é que uma pessoa pode gostar de estar em situações como essa? E aí eu, conhecendo um pouco de Paulo, né, porque como já falei, já passei para vocês, eu sou fã dele de carteirinha, e conhecendo um pouco da cabeça dele, um cara extremamente lógico. Paulo era um cara que ele tinha uma lógica muito própria, então ele era um cara de raciocínio, ele não era um cara passional, Paulo nunca foi passional, ele sempre foi lógico, sempre foi um camarada que trabalhava em cima de parâmetros ali firmes, coisas muito bem consolidadas, são coisas que fazem parte do caráter dele. Aí eu fico pensando, como é que um sujeito assim pode fazer uma declaração dessa, nesse sentido, nesse ponto? Vamos entender
primeiramente, contexto dessas palavras. Por que Paulo falou estas coisas? Tinha um contexto anterior. Se você pegar o capítulo 11 e começar a ler o capítulo 11, você vai entender por que ele teve que chegar a fazer esse tipo de declaração e ser tão incisiva nela. Então Paulo estava sob um severo ataque da igreja de Corinto. Tinha uma galera lá, um pessoal ali, que tinha se desviado do caminho e começou a semear dentro da igreja uma doutrina completamente contrária a que Paulo tinha pregado e ensinado. Então eles moveram alguns da igreja nessa direção. Isso criou uma celeuma muito grande lá, e por causa disso a autoridade do apóstolo começou a ser questionada. Paulo foi colocado contra a parede. Será que esse camarada é esse camarada mesmo? Será que ele tem essa autoridade mesmo? Poxa, tem 12 apóstolos em Jerusalém, aqueles 12 andaram com Jesus, esse camarada não andou com Jesus e se declara como apóstolo. Então começaram a bater de frente com Paulo nesse sentido, e a coisa tomou uma direção tão ruim, tão terrível, que foi necessário que Paulo fosse mais incisivo nas suas declarações e também evocasse as suas credenciais de apóstolo. Então ele se levantou e começou a dizer: olha, eu sou o apóstolo por isso, porque eu tive essas e essas experiências com o Senhor Jesus. Jesus me comissionou desta e desta maneira. Então ele começou a elencar todas as experiências que ele passou no decorrer da sua vida como apóstolo, desde a sua conversão até aquele momento. E aí ele cita todas as tribulações pelas quais ele passou por amor a Jesus. Ele fala: olha, eu fui náufrago três vezes, citando apenas uma das situações. Fui náufrago 3 vezes, né? Fiquei na voragem do mar um dia inteiro e uma noite. Né? Tudo isso eu passei, todas essas situações eu vivi por amor à causa do Evangelho, por amor a Cristo. E o Senhor me trouxe muitas revelações. O Senhor tem se mostrado para mim de uma forma poderosa, e Ele tem se revelado a mim nos seus ensinos, e eu tenho passado isso para vocês. O que eu passo para vocês é o que eu recebo dele. E aí ele vai um pouquinho mais além, e aí ele conta essa experiência que o fez fazer essa declaração aqui. Ele diz: há 14 anos atrás, se no corpo ou fora do corpo eu não sei, eu fui arrebatado até o 3º céu, e lá eu vi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Eu não posso falar o que eu vi lá no céu. É lindo demais, é puro demais, é belo demais. Não estou autorizado a passar isso para vocês. E por causa de todas essas revelações que o Senhor me deu, por causa de todas essas maravilhas que Ele resolveu me contemplar, para que eu não ensoberbecesse. Olha, um camarada falar isso é porque ele tinha tendências nesse sentido. Para que eu não me julgasse alguma coisa, para que eu não fosse alguma coisa, o Senhor me colocou um espinho na carne, um mensageiro de Satanás que veio para me esbofetear. Quando a gente lê tudo isso no original, a gente vê o peso dessa declaração. Nós não sabemos ao certo que espinho era esse, né? Existe muita conjectura, mas a Bíblia não declara que espinho é esse. Mas eu sei de uma coisa, pela forma como Paulo coloca: era algo deplorável, degradável, que fazia com que Paulo se tornasse a pior das criaturas. Sabe aquele cara que você olha para ele e você não quer nem ficar perto dele? Então eu não sei se Paulo mudava a sua figura na hora por causa de uma doença, por causa de um mal, ou se era, como alguns dizem, uma pessoa que o perseguia. Eu não sei o que é que acontecia com ele, mas eu sei o seguinte:
aquilo tornava Paulo, botava Paulo no chão. Em termos de humilhação, Paulo era extremamente humilhado. E mais do que isso, a palavra que ele usa como espinho mostra que aquilo trazia uma dor profunda para ele, algo muito agudo, algo que o deixava incomodado. E Paulo, continuando a sua fala, ele diz assim: por causa disso, eu orei a Deus 3 vezes, pedindo que Ele tirasse isso de mim. Amados, eu fico imaginando uma oração de alguém que está numa situação ruim como essa. Gente, era algo agudo demais, terrível demais, que nós não podemos imaginar. Somente quem contemplava Ele é que sabe. E Paulo devia chegar diante de Deus e falar assim: Deus, tira esse negócio de mim, afasta isso definitivamente de mim, porque eu vou ser muito mais produtivo se eu não tiver isso. Eu vou poder explanar a tua palavra melhor se eu não tiver isso. Deus, eu vou poder te servir melhor se eu não tiver isso. Deus, me livra desse negócio, porque isso atrapalha na minha caminhada contigo. E Paulo insistiu com Deus por 3 vezes. Por 3 vezes. Nas 2 primeiras vezes, Deus não falou absolutamente nada com ele. Deus não se manifestou. Na 3ª vez, quando Paulo orou, aí Jesus falou com ele. Jesus Cristo, o próprio Jesus, chegou para ele e disse assim: Paulo, a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha força se manifesta na fraqueza. A resposta que Paulo recebeu foi totalmente contrária à resposta que ele desejava ter. De Deus chegava assim: a partir de agora você está livre desse mal, a partir de agora isso não vai mais te impedir, vai meu filho, vai em paz. Mas não foi isso que Jesus falou para ele. Jesus disse para ele: Paulo, você vai continuar com isso. Sabe por quê? Porque a minha graça te é suficiente. Jesus estava dizendo para Paulo da seguinte forma: Paulo, eu sei que esse negócio dói, eu sei que esse negócio te humilha, eu sei que esse negócio é uma coisa que te atrapalha, mas eu quero te dizer uma coisa: a minha graça é maior do que isso. A minha graça vai fazer você superar esses obstáculos. A minha graça vai fazer com que você vá além e seja mais produtivo do que você seria se não tivesse isso. É o que Jesus está falando aqui. Jesus está dizendo para ele: Paulo, a minha graça te é suficiente. E olha só, o resultado do que Jesus falou para ele é o que me toca mais. Porque qual foi o resultado? Foi de alguém que ficou rebelde? Alguém que chegou para Deus e falou assim: o senhor é injusto, como é que o senhor fala um negócio desse para mim? Eu, um pobre coitado, que vivo por aí pregando a tua palavra, sofrendo, comendo pão que o diabo amassou, tá? E o senhor me trata ainda, me dá uma resposta dessa? Foi isso que Paulo fez? A resposta de Paulo, e é isso que me toca, a resposta de Paulo é essa: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades e nas perseguições. Então, a gente percebe que alguma coisa aconteceu ali. Alguma obra maravilhosa, tremenda, aconteceu na vida de Paulo, que fez com que ele não somente concordasse, prestem atenção, não somente concordasse com o que Jesus falou, porque ele diz assim: por causa disso, eu sinto prazer nessas coisas todas, eu quero mais é viver assim mesmo, eu quero mais é estar sob essas intempéries da vida, porque quando isso acontece, eu sinto o poder de Jesus repousado em mim. Então Paulo viu uma coisa que ele não via antes, que ele não percebia antes. Ele começou a experimentar uma glória
algo que transcende o nosso próprio conhecimento, algo tremendo, porque o poder de Jesus, o poder de Deus invadia ele de tal maneira que fazia com que ele preferisse que essas coisas realmente continuassem acontecendo. O espinho na carne deixou de ser problema para ele. Olha que coisa tremenda. Há 14 anos, quando ele fez essa declaração, ele já estava convivendo com isso já há 14 anos. E há 14 anos ele teve essa revelação de Deus. Há 14 anos ele entendeu isso da parte de Deus. E há 14 anos ele vem vivendo desta forma, não se importando mais com as dificuldades, com as lutas, com as coisas que aconteciam com ele. Quando o apóstolo defendeu o seu ministério perante seus algozes, né, aqueles que estavam semeando toda essa confusão dentro da igreja, ele citou isso. Ele mostrou isso. Em meio a todas essas discussões, o apóstolo Paulo conta suas experiências na missão que Jesus lhe tinha confiado. Enquanto os pseudos apóstolos, porque os que se levantavam também como apóstolos, se levantavam também como autoridade, como alguém que tinha algo da parte de Deus para falar. Quando os pseudos apóstolos se ufanavam do seu conhecimento humano e da sua retórica, Paulo mostrava a sua experiência em gloriar-se na fraqueza e na sua insuficiência humana. Olha o contraste nisso. Esses apóstolos que se levantavam no seio da igreja, se levantavam firmados em retórica, em conhecimento, em coisas que eles conheciam, em revelações próprias, em coisas que provocava na multidão, provocava um tipo de que coisa maravilhosa que esse camarada está falando. Eles se ufanavam em cima disso, se orgulhavam disso. Mas Paulo se orgulhava exatamente o contrário, da sua insuficiência, da sua fraqueza. Quando Paulo se gloriava perante eles, em vez de ele enaltecer, inclusive, se vocês lerem um texto, vocês vão ver Paulo usando de ironia com os caras. Usando de ironia. Vocês podem falar isso, realmente vocês são muito sábios, vocês têm um conhecimento maravilhoso. Eu aqui na minha insignificância, me orgulho dessa insignificância e me orgulho dessa fraqueza. E por causa disso, Jesus lhe abençoava com a sua poderosa graça. E é em cima desse contraste, meus irmãos, que vai ser a mensagem de hoje. Eu fiz esse preâmbulo para que os irmãos entendam sobre exatamente o que foi que o Senhor me mostrou. A graça de Jesus. Se eu fosse fazer uma pergunta hoje, aqui pela internet, para os irmãos que estão me escutando, se eu perguntasse para os irmãos o que é a graça de Jesus, eu teria, com certeza aqui, várias definições, né? Vários conceitos. Agora, existe um conceito que eu tenho certeza que seria repetido: graça. Graça é favor imerecido. Virou jargão esse negócio. Todo mundo se pergunta: o que é a graça? O que é a graça? Graça é favor imerecido. Tá, irmão, mas desenrola isso aí para mim. Pega esse rolo e desenrola ele aí para eu entender o que você está querendo dizer. Favor imerecido. Tá, mas fala sobre isso. Bom, irmão, irmãos, esta graça atua nas nossas vidas e nós nem sabemos o que ela é, o que ela pode fazer em nós, o que ela fez na vida de Paulo. Gente, quando Jesus chega para um camarada que está jogado no chão, eu imagino como é que Paulo devia estar orando nessa hora, devia estar em jejum um monte de dias, devia estar lá largadaço no chão, né? E Jesus chega para o cara e fala assim: eu não vou tirar isso de você, porque a minha graça é suficiente para você. E o cara:
Meu Deus, é verdade. Isso é verdade. A tua graça, Jesus, é muito melhor. Para Paulo ter esse tipo de entendimento, irmãos, uma revelação aconteceu ali. Alguma coisa aconteceu ali. E essa revelação é que nós precisamos agora também. Porque nós não agimos e não andamos segundo esta graça. O que ela pode fazer e o que ela faz na nossa vida. A suficiência da graça de Deus é mais fácil de compreender intelectualmente do que vivê-la. Quando perguntamos, aí o que eu falei aqui, aos irmãos o que é a graça, logo vem a resposta tradicional que é, virou um jargão, que a graça é um favor imerecido. Vamos aprender um pouco mais sobre isso. Ficou técnico demais. A graça de Jesus está anos-luz distante de tudo isso. Decifrar a graça como um todo é um grande desafio. Desde seu conceito até o seu alcance, sua força e seus aparentes dilemas. Por outro lado, é maravilhoso perceber como Deus nos ama inefavelmente. A graça, preste atenção nisso, a graça é um presente que justifica o injustificável, que salva o odioso, que perdoa o imperdoável e dá vida ao moribundo. Jesus é a graça revelada de Deus, irmãos. Amados, se vocês prestaram atenção nesta lição que foi dada hoje na Escola Bíblica Dominical, que foi algo assim que eu não sei nem como explicar, o efeito que isso me provoca, de quando alguém chega e explana sobre todo esse enorme projeto de Deus, e que fala da salvação, e que fala da graça, mas que mostra isso na palavra, de uma forma didática, até para nós entendermos, gente, isso é lindo demais e poderoso demais, e nós não estamos ainda vivendo o que tudo isso pode nos proporcionar. Em Tito, capítulo 2, verso 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se é manifestada a todos os homens. A graça é a base da nossa salvação. Está em Efésios 2,8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Gente, essa graça é poderosa demais, tremenda demais, para que nós a desprezemos, para que nós façamos pouco caso dela. E uma coisa interessante, nenhum credo religioso no mundo, somente o cristianismo tem algo desse tipo. Vocês podem pesquisar em qualquer uma das religiões, qualquer uma, vocês não vão ver o fator graça dentro delas. Só o cristianismo detém isso. Graça é concessão de bondade a alguém que não tinha direito. Nós não tínhamos direito à vida eterna, mas Deus deu seu Filho Jesus e nos concedeu. A graça de Deus só pode ser encontrada no cristianismo genuíno, e isso é importante que nós entendamos. Graça, meus irmãos, é algo que já foi feito, que já foi dado. Tudo que tinha que ser feito ao nosso respeito já foi realizado. Não precisamos fazer sacrifício de nada, é o que foi apresentado hoje aqui pela manhã. Não precisamos fazermos alguma coisa para conquistarmos a atenção de Deus. Gente, tudo isso já foi providenciado através de Jesus Cristo. Pela sua graça nos foi concedido isso. É um dom, é um presente, é algo precioso demais. E por isso, quando vimos pessoas que se levantam no nosso meio, como se levantavam lá no tempo do apóstolo Paulo, e dizendo, você precisa sacrificar. E não, meu irmão, você tem que sacrificar. Você tem que dar 30% do valor do seu aluguel como oferta todo mês. Não, meu irmão, você tem que fazer isso para agradar a Deus.
Você tem que passar debaixo do arco da aliança. Você tem que fazer 7 voltas àquela igreja carregando a arca nas suas costas. Você tem que sacrificar, meu irmão. Gente, esta mesma mensagem era pregada lá atrás. E aí Paulo precisou se levantar contra tudo isso e dizer: o que é que vocês estão fazendo? Se alguém vier pregar outro evangelho além do que eu preguei, que seja amaldiçoado, que seja maldito. Portanto, meus queridos, todos estes que se levantam nos dias de hoje, pregando uma mensagem que nos obriga, que nos coloca sobre um jugo, que nós temos que sacrificar, que nós temos que fazer, irmão querido, eu quero te dizer, são amaldiçoados por Deus, porque não é esta a mensagem do Evangelho, não é isto que o Evangelho nos traz. É o que o Carlos falou aqui, lindo demais. Já somos justos. Quando a gente chega diante de Deus, nós somos justos. Ele é que fez, não fomos nós. Somente com o sacrifício de Jesus é possível justificar o homem sem antes matá-lo. Pararam para pensar nisso? Nós merecíamos a morte, foi falado sobre isso aqui hoje. Mas veio Jesus. Antes que viesse a degola, Jesus apareceu. E agora, o que nos cabia como consequência, que era a morte, Jesus assumiu essa culpa. E Ele foi morto no nosso lugar. A partir de agora, nós não temos mais pena nenhuma sobre nossas cabeças. Não devemos mais nada em juízo, porque Jesus já pagou o preço. Isso é graça. Isso é graça e nós estamos jogando isso fora. Fazemos o jejum dos 7 dias. Jejum dos 7 dias, porque Deus vai ouvir depois do 7º dia, Jesus escuta. Ele leva tempo para chegar no céu a nossa oração. Por irmão, foi isso que Daniel ouviu do anjo. O que o anjo falou para Daniel? Vamos lá. Levou 21 dias para a resposta chegar. Mas o que foi, quero que vocês me digam, podem falar. O que foi que o anjo falou para Daniel? Desde o primeiro dia em que você botou teu joelho no chão e clamou ao Deus verdadeiro, eu vim com a resposta. Mas o príncipe da Pérsia se colocou no meio do caminho, impedindo que eu chegasse até a ti. E por causa disso, outros guerreiros de Deus tiveram que vir para batalhar contra ele, para que eu pudesse passar com a tua resposta. A resposta vem na mesma hora, irmãos. Não precisamos do jejum dos 7 dias, precisamos do jejum. Mas o que o jejum prega é consagração. Quando você jejua, você está se separando para Deus. Você está consagrando aquele tempo para Deus. Você está consagrando o seu corpo para Deus. Você está consagrando a sua vida para Deus. O jejum traz força, sim. Quando eu oro em jejum, eu tenho forças de Deus. Mas não é que o jejum dos 7 dias vai resolver o problema. Não é isso. Nos prendemos muito a essas coisas erradas que são colocadas aí fora. Não é assim que funciona. Não é assim que a Bíblia ensina. A graça de Deus nos salva da morte, nos livra do pecado e nos confere a condição de servos de Deus, assumindo a nossa fraqueza. O apóstolo Paulo destaca 3 verdades. Não foi o apóstolo Paulo, na verdade foi Jesus, né? Porque quem falou para Paulo foi Jesus. Jesus chegou e falou para Paulo: Paulo, a minha graça te é suficiente, a minha graça te basta, porque a minha força, meu poder, se aperfeiçoa na fraqueza. Então são 3 verdades que nós temos ali, que eu quero compartilhar com os irmãos. A primeira coisa é o que já está escrito no texto. Esta graça, ela é suficiente
para nós e é tudo de que precisamos para uma vida cristã verdadeira. Irmãos, eu fico muito triste quando eu encontro pessoas que se colocam em propósitos completamente equivocados do que a palavra nos ensina. A graça de Jesus, ela é tudo, ela basta para nós. Nós não precisamos de absolutamente mais nada. Melhor dizendo, não precisamos fazer mais nada. Mais nada. Existe uma responsabilidade que está sob o nosso cuidado. Eu vou falar sobre ela. Mas eu quero que os irmãos entendam que nós precisamos tirar da nossa mente é que no nosso sacrifício, na nossa disposição, naquilo que fazemos, eu vou à igreja, agora não vou faltar mais igreja, eu vou à igreja, você tem que ir à igreja por uma razão, porque você quer cultuar o Deus da tua vida, porque você quer bendizer o nome desse Deus, porque você quer louvar esse Deus. Você vai participar da ceia do Senhor, você não vai participar para não ficar doente, como é moda no nosso meio. Tem gente que vai à igreja uma vez por mês para participar da ceia, eu já falei isso aqui, porque não quer ficar doente. Irmãos, fazemos estas coisas porque foi Jesus que nos mandou fazer. É ordem dele, e ordem não se discute. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 15, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Entendem? A partir do momento que nós começamos a ter uma compreensão verdadeira do poder desta graça sobre nossas vidas, glórias a Deus, graças ao nome dele serão dadas por todos. Deus vai receber glória para o seu nome, por causa desta compreensão, e é isso que ele quer nos levar a ter, uma compreensão correta do que é a graça dele. Nos tornamos agradáveis a Deus pelos méritos de Cristo Jesus. Irmão, Deus está triste comigo. Deus hoje, não sei nem como é que eu vou falar com Deus hoje. Ele deve estar... Somos agradáveis a Deus pelos méritos de Jesus. A Bíblia diz que Jesus nos tornou agradáveis ao Pai. Somos agradáveis a Deus pelos méritos do próprio Cristo. Quando ele morreu na cruz, ele nos fez justos, ele nos fez agradáveis, ele nos fez aroma suave. Quando Deus sente o cheiro da gente, não é aquele fedor, tá? Não é o odor, mas ele sente o perfume de Jesus em nossas vidas. Gente, esta obra já está feita em cada um de vocês aqui, em cada um de vocês que estão me ouvindo na internet. Esta obra já foi feita e realizada em nossas vidas. Vocês e eu não precisamos fazer mais nada em prol disso. Erramos todas as vezes que achamos que temos que fazer alguma coisa para agradar a Deus. Já somos agradáveis a Ele. Já somos agradáveis a Ele. O Senhor nos ama igual, profunda e extraordinariamente por causa de Cristo. O mais fraco dos discípulos é tão agradável a Deus como aquele que é o mais espiritual. A graça não faz acepção de pessoas, queridos. E como nós erramos hoje, né? Vemos um irmão usado com poder, vemos um irmão que está debaixo do poder de Deus, cheio da unção e da graça do poder de Deus, e julgamos que aquele irmão é melhor do que nós. Não! Para Deus, ele e você são iguais, estão no mesmo patamar, é a mesma coisa. Deus ama tanto ele como ama você. É a graça de Deus, meus irmãos. E o próprio Pedro teve que constatar isso. Lá em Atos 10:34, e abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe quando foi que aconteceu isso? Quando Pedro estava tendo aquela visão
E desceram aqueles animais. Deus falou: Pedro, mata e come. Não, Senhor, que isso? Animal imundo? Isso não entra na minha boca. Aí subiu o lençol com os animais ali. Depois desceu o mesmo lençol com os mesmos animais. Pedro, mata e come. 3 vezes isso aconteceu. E enquanto ele estava tendo essa visão, ou pensando nela, chega um pessoal mandado por Cornélio para buscar Pedro, para levar lá até ele. Aí Pedro vai, chega lá diante de Cornélio, que não era judeu. E quando Cornélio narra tudo que o Senhor já tinha falado com ele, mostrado para ele: Pedro, eu quero saber mais sobre essa salvação, eu quero conhecer mais sobre essa salvação. E Pedro ministra, cai o Espírito Santo em cima de todo mundo é batizado. E aí nessa hora Pedro: meu Deus, olha o que está acontecendo aqui. O Senhor não faz acepção. Não é porque eu sou judeu que eu sou escolhido, e esse meu irmão que é gentio, não é. Pelo contrário, Deus me ama tanto quanto ama ele. Os mesmos direitos e deveres que eu tenho, eles também têm. É a mesma coisa, estamos no mesmo patamar. Isso gera uma confiança. Isso gera uma confiança quando nos aproximamos de Deus, irmãos. Quando você chegar diante de Deus, a Bíblia fala sobre isso. Cheguemos com confiança diante do trono do Pai, porque Jesus já fez tudo a seu respeito. E você tem hoje a possibilidade de poder chegar debaixo deste sangue que te cobre. Você chegar diante do Pai, conversar com Ele, chamar Ele de papaizinho e continuar sendo agradável a Ele, porque Deus te ama. Diante de Deus, meus irmãos, somos todos um, somos iguais. Por outro lado, é também pela graça que conseguimos avançar no processo da santificação. Paulo insiste: antes que a graça de Deus, que apareceu para a salvação de todos os homens, os instrui a renunciar às paixões pecaminosas e esperar. Agora eu falei da responsabilidade. Sim, tem uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade. A bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e de nosso Salvador Cristo Jesus. Aonde está escrito isso, meus irmãos? Lá em Tito, capítulo 2, a partir do verso 11, diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo. É nossa responsabilidade. A graça nos ensina, a graça já nos mostra renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas, para que a gente possa viver neste presente século, neste mundo, sóbria, justa e piamente. Nossa responsabilidade, é minha responsabilidade aprender o que a graça me ensina. Então, quando Jesus te salvou, e quando Ele colocou sobre você, tá, todo o seu poder, a sua glória, e agora você pode chegar diante de Deus Pai, falar com Ele, colocar-se diante dEle sem medo, sem nenhum tipo de temor. Você também tem a responsabilidade de aprender todas estas coisas que te ensinam a fugir da impiedade e das coisas deste mundo. A outra coisa que a graça faz por nós, ela gera poder. E a palavra no grego é dunamis, descreve dinamite, é algo poderoso demais, forte demais. Poder inerente, poder que reside numa coisa pela virtude da sua natureza, ou que uma pessoa ou coisa mostra e desenvolve. De todos os atributos de Jesus Cristo, talvez o mais significativo seja que Ele é cheio de graça, e isso está escrito lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós,
e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nas Escrituras, o termo graça com mais frequência se refere à disposição e ao poder divino de abençoar, conceder dádivas ou agir de outra forma favorável para com o homem. O dicionário bíblico explica da seguinte maneira: o conceito principal da palavra graça é o de que ela é o meio divino de proporcionar ajuda e força. Irmãos, estamos desprezando isso. E esta obra já está feita em nossas vidas. Isso já foi feito em nós, quando aceitamos a Jesus em nossas vidas. Isso já aconteceu, já reside em nós. E nós simplesmente não atentamos para isso. Ainda insistimos em fazer coisas para Deus, como se Deus quisesse isso de nós. Irmãos, isso tem que ser consequência de uma vida cristã sadia. O que nós fazemos para Deus, você vai ao evangelismo? Você vai ao evangelismo porque o poder de Deus está dentro de você, e você está tremendamente tomado por essa unção, por esta glória, por essa graça que te inunda, e você não pode guardar isso só para você. Então você vai para o evangelismo para poder levar esta preciosidade para as pessoas que estão lá fora. Eu não vou ao evangelismo para agradar a Deus, entendem? Nós não podemos fazer nada para agradar a Deus, porque nós já somos agradáveis a Ele. E olha, irmãos, todas as vezes que nós invertemos esses valores, tá? Isso nos impacta de uma forma muito ruim, porque coloca um jugo sobre você. Quando viemos para cá, é o que eu falei agora há pouco, a gente vem porque a gente quer ficar perto do nosso Pai. Não é que Ele não está na nossa casa, não, Ele está lá também, mas aqui nós temos a comunhão uns dos outros. Aqui nós sentimos o calor do nosso irmão, da nossa irmã. Aqui nós louvamos o nome de Deus juntos. E esse é o poder da igreja, meus queridos. Quando a gente vem para cá, a nossa expectativa é essa. Não é porque, oh meu Deus, mais um domingo, oh Jesus, oh vida, oh dor, oh sofrimento. Entendeu? Não é isso, queridos. Estamos completamente alienados do que a Bíblia fala, do que ela diz, ela nos ensina. A graça é um poder capacitador. Permite que o beneficiário faça e seja o que ele não pode fazer e nem ser unicamente por seus próprios meios. Entenderam agora? A graça é o poder de Deus que nos faz agir em seu nome. A graça é que nos move a fazer coisas para Deus, mas fazemos porque queremos fazer, porque o nosso coração está transbordante disso, porque nós sentimos essa alegria, essa exultação em nosso coração, de estarmos aqui, de evangelizarmos, de fazermos a obra de Deus. Fazemos isso porque Paulo, olha o que acontecia com Paulo, meus irmãos. Ele fazia todas as coisas com alegria. Não pensem vocês, não é que lá na hora que a onda de 3 metros estava vindo em cima dele, ele agarrado num barril de qualquer coisa lá. Não é isso que eu estou dizendo, que ele chegava assim, oh Jesus, que bom Jesus, é muito bom, e a água batia em cima dele. Jesus, isso é maravilhoso, como é bom ficar na voragem do mar. Não é isso que eu estou dizendo, mas aquilo não intimidou ele, aquilo não tirou o vigor dele, aquilo não afastou ele de Jesus, como afasta muito de nós. É o crente coitadinho que eu falei há pouco tempo atrás, tadinho de mim. Eu não sei o que Deus pensa nessa história toda. Estou sendo espetado o tempo todo estou sendo lascado. Deus não está vendo isso. É o crente coitadinho, meu Deus, gente, que mentalidade tupiniquim, para não dizer outra. É uma mentalidade idiota essa. A tribulação, a angústia, a dor, ninguém aqui gosta disso. Eu não gosto disso. Mas se ela vem sobre a sua vida, louve a Deus por isso. Glorifique a Deus por isso. Porque a graça do Senhor Jesus reside em você
vai fazer você superar isso, como Paulo superou, como todos os cristãos da antiguidade superaram, como muitos cristãos contemporâneos nossos superam. Meus irmãos, esta graça poderosa está dentro de nós, e não lançamos mão dela, preferimos fazer coisas. Efésios capítulo 3, é um texto longo, mas é preciso ler. Por esta causa, eu, Paulo, o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dado, como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual nos outros séculos não foi manifestado aos filhos dos seus santos, aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui eleito, fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça, de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Irmãos, no seio desta graça, existem riquezas que nós desconhecemos. Existem situações que nós ainda não vivemos. E o Espírito Santo hoje quer que nós acordemos para essa realidade, para que nós nos apossemos dessa virtude divina que já está dentro de nós. A demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, preste atenção, versículo 10, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecido dos principados e potestades nos céus. Irmãos, está a nosso cargo levar esta demonstração a todos. A todos. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós, que são a vossa glória. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais corroborados, ou seja, confirmados com o poder pelo seu Espírito no homem interior, irmãos. Paulo orava para que a igreja tivesse essa revelação. Paulo orava para que a igreja entendesse qual é o princípio da graça, como é que ela pode funcionar em nossa vida, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundante além daquilo que pedimos ou pensamos. Vamos dar uma pausa aqui. Quando o apóstolo Paulo fez a oração, a Jesus, a Deus, pedindo que Deus removesse dele aquele espinho, o que foi que aconteceu? Jesus falou para ele assim: eu tenho algo melhor.
eu posso te satisfazer muito mais, além do que você está pedindo agora. Você vai ficar com essa situação na sua vida, mas você vai experimentar uma glória que você nunca experimentou antes. Você vai viver momentos comigo, na minha presença, que você nunca viveu antes. Isso contagiou Paulo de tal maneira que ele falou que eu sinto prazer nestas coisas, porque quanto mais isso acontece comigo, mais eu vivo essa experiência com Deus. É isso que Paulo está nos dizendo aqui. Quanto mais as tribulações vinham sobre ele, quanto maior era a luta, quanto maior era o sofrimento, o desprezo e tudo que ele sofreu, mais essas coisas o faziam próximo de Jesus, mais ele se aproximava de Jesus, mais Jesus derramava sobre ele a sua graça. A esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para o todo sempre. Amém. Entendemos que a graça de Deus é, antes de tudo, uma capacitação dada por Ele, através de seu Filho Jesus. E essa noção, importante isso, e essa noção deve permear todo o nosso relacionamento com o Criador. Jesus disse a Paulo que a graça era tudo do que ele precisava. Jesus falou para Paulo: Paulo, você só precisa da minha graça, você não precisa de mais nada. Mas Senhor, de repente se o Senhor tirar isso de mim, eu vou falar melhor, eu não vou ter mais esse incômodo me atrapalhando na hora que eu estiver falando com o povo. E Jesus falando: você precisa da minha graça, é da minha graça. Preste atenção nisso, irmãos. Nos aproximamos de Deus mediados por uma relação de troca, quando o certo é nos apresentarmos a Ele com uma cessão de direitos. Sabe de onde eu copiei isso? De lugar nenhum. Deus me falou isso. Quando eu me aproximo de Deus, eu me aproximo dele mediado por uma relação de troca. Ou seja, Deus, eu faço isso pelo Senhor e o Senhor faz isso por mim. Eu vou ser bonzinho, igual o Papai Noel. Igual o Papai Noel. Nossos pais chegavam para nós: filhinho, se você for bom aluno na escola, obedecer o papai e a mamãe, quando chegar no Natal, o Papai Noel vai vir aqui e vai deixar um belo de um presente para você. Mas se você não fizer assim, Papai Noel não vai vir. Desde a nossa criancice, fomos treinados dessa maneira. Eu fui treinado desta maneira, em grandes conglomerados, grandes empresas, onde fazia cursos intermináveis para dizer para mim o seguinte: você vai conquistar pelo seu mérito, é seu mérito. Não estou dizendo, tá, que as suas conquistas pessoais neste mundo, tá, não devam vir de forma meritória. Se você estuda, se você se prepara melhor, se você avança no seu conhecimento, é justo que você seja recompensado dentro disso. Isso é perfeito. Mas quando você faz como eu fiz, em que isso mexe de tal forma com o meu caráter, com a minha forma de pensar, dizendo que isso é para tudo, e até no meu relacionamento com Deus: Deus, eu sou bom, hein? Ó, eu sou bom, tu está perdendo, tu está perdendo, tu está desprezando um camarada que pode acrescentar e muito. Ó. E quando você age assim, na base da troca, Deus olha para você e fala: meu filho, eu tenho que te dar um jeito. E Ele dá um jeito dele. Não preciso nem falar como é que Ele faz, né? Todos aqui já passaram por essa experiência, sabe muito bem como é que Deus faz quando Ele ama você de tal forma que Ele precisa tirar essa coisa negra que está dentro de você, de que você, ao se aproximar dEle, você tem a condição de dizer, fazer igual o Jó fez, né? E aí Deus precisou usar de ironia com Jó, né? Dar-lhe uma descascada. Não, Jó, você estava lá no dia que eu peguei, comecei a criar o planeta, comecei a criar as coisas, você estava lá, você foi o meu consultor, estava do meu lado. Deus usou de ironia com Jó, e Ele faz a mesma coisa conosco.
quando nós chegamos diante de Deus, tá? E agimos com Ele com base de troca. Irmão, quando você chegar diante de Deus, passa primeiro lá no cartório do céu, chama o anjo e fala para ele assim: seu anjo, faz aí um documento de cessão de direitos, tá? Ou seja, eu estou cedendo a Deus, a Jesus Cristo, o direito de fazer o que Ele quiser com a minha vida, o que Ele quiser. Coloca aí, eu não tenho poder nenhum sobre a minha vida. E quando nos aproximamos diante de Deus nessa condição, nos jogamos diante dele: Senhor Deus, eu não sei o que o Senhor achou em mim, eu não sei o que foi que o Senhor encontrou em mim, nesse vaso de barro aqui, para o Senhor dizer que quer me usar para alguma coisa. Eu digo para o Senhor: Deus, o Senhor está correndo um risco severo, um risco sério, em me colocar nessa fita. Deus, o Senhor não pode me usar, porque eu não tenho essa característica. Mas Deus, a minha vida é tua, o Senhor faz dela o que o Senhor quiser. Para onde o Senhor quer me mandar, Senhor? Diz aí o lugar. Para onde o Senhor quer me mandar? O que o Senhor quer que eu faça? Cessão de direito, irmãos. Deus é dono de tudo. Ele faz o que Ele quiser na sua vida. Ele te vira de cabeça para baixo, Ele te vira do avesso, Ele faz o que Ele quiser com você, e você vai fazer igual Paulo fez. Oh glória! Porque eu estou vivendo um momento glorioso na presença de Deus, porque Deus está me fazendo com que eu me aproxime mais dEle. Eu estou chegando diante de Ti, Pai, da forma correta, porque o Teu Espírito está me ensinando isso. Segunda Coríntios, capítulo 4, fala de uma outra, da terceira verdade. Nós falamos da nossa insuficiência, falamos do poder glorioso desta graça em nossa vida, esse poder maravilhoso, que nos muda, que nos molda, que nos faz enxergar a vida de uma outra maneira, do que essa maneira de dizer: meu Deus, por que Deus está permitindo isso acontecer? Oh! E agora, a terceira coisa, essa graça, ela tem um ambiente onde ela prospera. Ela tem um ambiente onde ela prospera. E nós já começamos a falar sobre isso. A palavra no grego usada é astenésia, que é falta de força, fraqueza, debilidade. Quando Paulo diz: quando eu estou fraco, então é que eu sou forte, é porque naquele momento toda a sua insuficiência, no grau mais elevado, tinha se manifestado. Paulo não sabia mais o que fazer, a sua inteligência foi toda ela diluída, tudo isso foi posto diante de Deus Pai, tudo isso foi colocado diante de Jesus, e agora era o Paulo vazio, o Paulo zero à esquerda, o Paulo nada. 2 Coríntios capítulo 4, no verso 7, fala exatamente isso. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queridos, esta graça só vai manifestar na nossa vida com toda a sua força e todo o seu poder e com toda a sua glória, do jeito que Jesus quer, a partir do momento que deixarmos, esvaziarmos de nós mesmos. Vamos entender um pouco melhor sobre isso, eu vou falar. Mas quando a gente se esvazia, quando nos tornamos nulos em nós mesmos, é nesta hora que o poder de Deus cresce em nós. Gente, a gente fala isso todo dia dentro da igreja. Todo dia pegamos o telefone e falamos isso para os nossos irmãos. Meu irmão, precisa, meu irmão, sim, meu irmão, você precisa se esvaziar, irmão. É verdade. Irmãos, falamos isso de boca para fora, mas não procuramos entender o que o Espírito quer nos mostrar em relação a isso. O tesouro é a glória inacessível que acompanha o novo pacto. Existe um tesouro tremendo dentro desta nova aliança. O Carlos está demonstrando isso para nós aqui.
O poder de fazer isso acontecer é exclusivo de Deus. Então você não pode fazer absolutamente nada para esse papo furado lá fora, que você vai conquistar e bote Deus na parede. Bota Deus na parede, porque Ele vai ter que fazer. Está escrito lá. Gente, isso é papo furado. Não é assim que funciona. O poder de fazer isso acontecer é exclusivo de Deus. Vasos de barro é uma metáfora para o corpo humano, frágil e mortal. Quanto mais humilde o recipiente, mais glorioso parece o seu conteúdo. Deus garantiu que Paulo nunca saísse da graça. O poder glorioso de Deus é mais evidente quando mostrado em vasos fracos. Entendem agora por que o espinho? Deus não queria que Paulo saísse da graça, porque Deus queria que Paulo desenvolvesse a missão que Ele tinha lhe dado, mas era necessário aquele espinho. Deus estava sendo sábio quando colocou aquele espinho nele. Muitos de nós tem coisas pelas quais oramos, e oramos 20, 30 anos, e aquilo não acontece. Vamos parar para pensar um pouco, irmão. Vamos parar para pensar um pouco mais. 1 Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Em Hebreus capítulo 11, verso 34 diz, vou ter que correr: apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Quando nos colocamos diante de Deus e entregamos a Ele sem reservas toda a nossa vida, inicia-se em nós um processo de esvaziamento do nosso eu. Este é um conceito muito falado e pouco praticado em nosso meio. Esvaziamento requer renúncia, e muitas das vezes Deus, para nos ajudar, provoca em nós, presta atenção nisso, provoca em nós um ambiente desfavorável, para que a sua obra complete em nós, e para Ele nos esvaziar, e aí Ele nos cutuca mesmo, irmãos. Aí Ele vai colocar o espinho mesmo, porque a gente precisa se esvaziar, a gente precisa chegar no pó. Nos humilharmos, falamos de humilhação, mas falamos de garganta, de conceito de cabeça. Não falamos de coração, como a Bíblia diz que tem que ser. Você reconhecendo que você não é nada, absolutamente nada neste mundo. Na verdade, não é o quanto de Deus que devemos ter em nossas vidas, pois isso nos coloca no controle do processo, mas sim o quanto permitimos Deus ter de nós, porque isso coloca Ele no controle. Não é o quanto de Deus você tem na sua vida, irmão, é o quanto Ele tem de você nas mãos dele. É o quanto Deus tem de você. Pergunte isso para Deus: Deus, quanto o Senhor tem de mim nas suas mãos? Eu estou 20% só aí, 30%, 50%. Paulo estava 100%, e por estar 100% nas mãos de Deus, ele se alegrava no meio da angústia, no meio da tribulação. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, olha só Pedro falando isso, depois de ter passado uma bradeira, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme e fortifique e estabeleça. Deus, Ele é que vai fazer isso, não é nós, não somos nós que vamos fazer isso. Deus, depois de você padecer um pouco, né? Depois do espinho, cumprir o seu papel. Rapidamente, irmãos, eu já extrapolei o horário.
Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui para a gente finalizar. Bom, vamos lá. Na sexta-feira passada, o pastor Alan publicou no canal dos pastores um texto baseado na leitura diária daquele dia. E o texto é em Jeremias. E eu vou ler para vocês rapidamente o que ele colocou, porque isso caiu como luva dentro de tudo aquilo que Deus estava falando comigo. Diz assim: Jeremias era um homem completamente dedicado a Deus, em face da adversidade opressiva, relutante em aceitar o chamado para ser profeta. Ele não queria ser profeta, não. Como eu também não queria ser pastor, não. Não obstante, foi fiel a esse chamado, por desejar que o povo compreendesse que seus filhos seriam mortos pelos conquistados da Babilônia que estavam para chegar. Deus ordenou a Jeremias que jamais se casasse. Olha que coisa tremenda. Deus chegou para Jeremias e falou assim: Jeremias, você não vai se casar e você não vai ter filho. Ordem de Deus para ele. A fim de enfatizar essa advertência, Jeremias sofreu perseguição quase contínua. As pessoas em sua cidade natal queriam matá-lo. Os seus compatriotas queriam ver-se livre dele. Um sacerdote ordenou que fosse espancado e posto no tronco. O rei Joaquim queimou o rolo em que suas profecias foram escritas. O rei Zedequias o açoitou e o colocou na prisão. Seus companheiros judeus o raptaram e obrigaram a ir para o Egito. Apesar de tudo isso, Jeremias se manteve fiel a Deus. Jeremias é o exemplo de um servo de Deus que continuamente sofreu perseguição, mas que se manteve fiel ao Senhor até o fim. Ao longo das adversidades que sofria, por causa da sua fé, Jeremias não achou que algo estranho estava lhe acontecendo, ou que não fosse amado por Deus. Ele compreendia que quanto mais amamos o Senhor, mais seremos odiados por muitos homens. Tal como Paulo escreveu a Timóteo após comentar as aflições que ele mesmo sofrera como apóstolo, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Isso está em 2 Timóteo 3,12. E para finalizar, meus irmãos, Jesus Cristo. Isso aqui para mim é sublime demais. Quando a gente lê esse texto aqui, a gente tem que ler e vendo a face de Jesus, porque é sublime demais. Hebreus capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Aí você vai para Filipenses 2, versículo 5, a partir do 5, de sorte que haja em vós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente. Por que ele era obediente? Ele aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus abriu mão da sua igualdade. Jesus abriu mão do seu trono. Jesus abriu mão da sua glória. E a Bíblia usa um termo quando diz que ele, tornando-se homem, ou seja, atravessou um processo, o tempo todo, dia a dia, Jesus ia se assemelhando aos homens. De que forma? Aprendendo a obedecer através das coisas que sofreu, aprendendo a ser digno, aprendendo a ser homem de Deus, obedecendo a Deus, mesmo a despeito das coisas que aconteciam ao seu redor.
Por último, Romanos 8,17. Se nós somos filhos, somos logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos. Se é certo, com Ele padecemos. Para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim, tenho por certo, e isso aqui é tremendo, gente. Gente, é tremendo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Quem falou isso foi o camarada com o espinho na carne, e cujo Jesus, a quem ele servia, disse: não vou tirar isso de você não, porque a minha graça é suficiente para você. Amados, o que o Senhor Jesus quer nos falar hoje é que nós precisamos viver o Evangelho que a Bíblia mostra. Não é o Evangelho que os falsos apóstolos mostram. Não é o Evangelho que o pregador XYZ, que faz sinais e prodígios, que, e Deus está falando para você, varão. O Evangelho verdadeiro, meus irmãos, é isso aqui. Isso aqui ninguém prega. Isso aqui ninguém quer. Porque você se esvaziar de você mesmo é você renunciar a você. Irmãos, falamos de renúncia bebendo água de coco. Irmãos, renúncia, sabe o que é renúncia? Você renunciar. Você, mulher, sonha com aquele camarada que está do teu lado, este homem, um cara bonito, inteligente, e aí você se converte a Jesus, e Jesus chega para você e diz assim: não é esse que eu te preparei. Mas Senhor, eu amo ele. Não é esse que eu te preparei. Você tem que renunciar a isso. É você renunciar a um emprego que o Senhor está dizendo assim: não vá para lá, porque não é este o lugar que eu quero te colocar. É você renunciar a sua vida, abrir mão da sua vida. Isso é renúncia. Não é beber água de coco na beira da praia falando sobre renúncia, irmãos. Isso não é Evangelho. Não é Evangelho. Não é, quer empurrar isso a nossa garganta para baixo. Oba, todo mundo pulando, vamos lá, eita. Isso não é Evangelho. Evangelho é isso que eu acabei de pregar aqui. É o que Paulo pregava. E ele teve um monte de gente contra ele por causa disso. É isso, queridos. Essa foi a palavra que o Senhor Jesus me deu. Para mim, para vocês também. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos ficar de pé. Senhor Deus, depois de lermos essas passagens, depois de ouvirmos essa pregação, fica claro para cada um de nós que temos muito que aprender ainda, Senhor. Que precisamos realmente nos ater ao que a Tua palavra nos ensina. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos neste propósito. Senhor, eu te peço, a começar de mim aqui, Senhor, que tantos defeitos possuo, tantas coisas ainda dentro de mim para serem mudadas. Me sinto, meu Deus, como um carro trocando um pneu, Pai, em movimento. É como eu sinto que está acontecendo com a minha vida. Muitas coisas precisam ser tiradas, mudadas, transformadas. Então, a começar de mim, meu Senhor, tem misericórdia, ajuda-nos, porque é o Teu Espírito que nos ensina. E através da Tua graça, desta graça poderosa, maravilhosa, portentosa, essa graça de Jesus Cristo, Teu Filho, ó Deus, que através dela possamos entender, Senhor, tudo isso que o Senhor está nos ensinando agora, e tudo mais que o Senhor venha nos ensinar. Deus, ajuda-nos, precisamos fazer disso carne em nós de verdade, meu Pai, para podermos andar nos Teus caminhos, da forma como a Bíblia nos ensina. Ajuda-nos, Pai, nesse sentido.
Toma conta dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos que estão, Pai, me ouvindo pela internet. Ser com a vida de cada um, com as situações que os rodeiam. Pai, toma conta de suas famílias, ajuda-os no decorrer deste dia e sempre. Aos meus irmãos queridos que estão aqui, toma conta de cada um também, Senhor, ajudando, protegendo, guardando, levando em paz agora, debaixo da Tua graça e da Tua proteção para os seus lares. Toma conta da nossa nação, que hoje escolhe os seus representantes. Tem misericórdia, meu Deus, e que sejam pessoas idôneas, corretas, que possam ocupar estes cargos, meu Deus, para o bem do Teu povo. Deus, ajuda-nos, prepara-nos para a Tua vinda, Jesus. Prepara-nos para a Tua vinda e para os dias difíceis que virão. Tem misericórdia de nós. É o que eu te peço, Senhor, em o nome santo de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, as consolações e a comunhão do seu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus aqui e também pela internet, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém.